E aí, num conjunto de premissas, nós temos: número 1, Paulo modifica o discurso quanto ao teor da sua acusação. Ele era acusado por estar contra a lei, contra o templo, contra os costumes, contra Moisés, contra a aliança, dizendo que não precisa circuncidar nem nada. E aí quando chega lá ele fala que ele estava sendo acusado por questões de crença ou não na ressurreição, espíritos e anjos. E aí, com essa opinião, Paulo solta uma sementinha do mal e incita os saduceus usando as crenças farisaicas. Para quê? Para se desviar das acusações originais, ganhar tempo para pensar no que fazer. Foi por isso que Paulo mudou o teor do discurso dele, porque ele sabia, está escrito no próprio texto, Paulo sabia que ali tinham fariseus e saduceus. Então ele falou sobre a crença na ressurreição dos mortos como forma de criar um tumulto e dividir as opiniões ali dentro. Dá tempo para pensar no que fazer, dá tempo para os fariseus ajudarem ele a pensar no que fazer. Tudo isso com o objetivo de sair dali sem ser morto. A palavra ali não é morto, a palavra ali é despedaçado, rasgado, diaspal, que é a raiz inclusive da palavra diáspora, né? Que é despedaçado, rasgado, né? Espalhado, mutilado. Então Paulo não ia ser somente morto, Paulo ia ser quase que dilacerado, rasgado, despedaçado pelos 40 judeus e pelos saduceus. Só que os cristãos nunca leram isso dessa forma. E aí eu estou auxiliando a vocês a pararem de sair no final de semana, comprar uma gramática grega, especialmente uma gramática hebraica, comprar uma Bíblia em ordem cronológica, começar a ler o Antigo Testamento para chegar no Novo Testamento entendendo o que está acontecendo ali. Porque quando eu bati o olho eu vi todas essas contradições. Porque eu já tinha lido o Antigo Testamento de uma forma mais séria. E aí eu pude parar o canal para ler em ordem cronológica também. E aí eu consigo pegar esses detalhes. Entendeu? Então eu indico muito vocês serem isso. Paulo ia ser despedaçado pelos saduceus. Agora eu sei que saduceus e fariseus não são a mesma coisa, quem são eles? E os dois eram um conjunto do Sinédrio, um Sinédrio muito que permite mercadoria dentro do templo. Então esse grupo do Sinédrio, incluindo também os fariseus, eles são muito questionáveis. E aí justamente quem? Justamente os escribas fariseus, que agora não eram escribas e fariseus, eram escribas fariseus. Tem a ideia de agir em defesa de Paulo, com o mesmo discurso de Gamaliel, que é aquela coisa do deixa quieto, Paulo pode ser um propósito de Deus contra quem nós não lutemos, não vamos lutar contra os propósitos de Deus. E aí os fariseus têm a brilhante ideia de incitar que o propósito de Deus teria sido revelado por espírito ou anjo. Então eles deixam os saduceus malucos, e aí fica um bafafá danado, e deixou a audiência insustentável pela insurreição que Paulo causou. É esta palavra que está no grego. Paulo causa uma insurreição ali no ambiente, e aí pela promessa de que os saduceus e os 40 judeus, e fora também todos os judeus de Jerusalém, queriam pegar Paulo, Cláudio Lísias fez Paulo sair dali em segurança pelos soldados. Tá? Então Paulo foi defendido pelos escribas fariseus, que estavam no Sinédrio junto com os saduceus. Mas por que tinha essa diferença? Porque Paulo era um fariseu. Tinha uma diferença de crença dos saduceus com os fariseus. Agora vamos dar uma olhadinha em detalhe quais são as crenças dos fariseus. Número 1, eles creem na lei. Tem vários textos aí, tanto nos evangelhos quanto até nessa parte inicial de Atos 5, que eles tratam a lei como uma verdade. Nós acreditamos nisso, eu acredito nisso, os irmãos Netzarim, judeus messiânicos, todos nos acreditam que a lei ela deve ser realizada, porque se Yahushua HaMashiach falou, quem somos nós para dizer contra? Só que eles acreditam na tradição também. Eu não sou tradicionalista. Eu tenho os livros da tradição dele, eu tenho parte, o Kitzur aqui, que é um resumo do Talmud. Eu não vou comprar o Talmud, eu vou comprar um Talmud também, que eu não vou seguir o Talmud, porque não está na lei que não pode cortar pão no Shabat. E eu que corto meus pães no Shabat, que é uma delícia. Façam o mesmo dentro de casa, porque isso não é uma proibição da Torá, é uma proibição das tradições dos judeus. Então eles seguem tradições, os fariseus, eles são autoridades perante Deus, eles são do Sinédrio, e desde os tempos antigos com essa religião judaica de Esdras, eles acreditam que eles são autoridades perante Deus, só que na própria profecia, lá em Gênesis 49, o cetro estaria na mão de Judá até que viesse Siló. Siló é uma cidade de Efraim. Siló foi onde a Arca da Aliança esteve por muito tempo. Então o cetro não está mais com Judá, mas desde da construção do templo, da construção do tabernáculo do templo, o cedro já não está mais por lá. Eles não são autoridade. Agora, os levitas passaram a ser autoridade perante a lei. Você pode ver, porque eu estou falando sobre Gênesis 49, capítulo 49. Então, em Êxodo, os levitas passam a ser autoridade, os descendentes de Arão assumiram o sacerdócio, e dali para frente, houve uma dispersão. Houve, inclusive, uma diáspora, né? Essa que é a raiz dessa palavra aqui, diaspal, que era a promessa de que Paulo seria despedaçado, né? Não seria simplesmente morto, mas despedaçado.
despedaçado. Então eles acreditam que são autoridades de Deus e não são. Nós sabemos disso. Os dízimos que eram para ser dados aos levitas são sendo dados a padres e pastores. Só que com detalhe, como eu denunciei em toda a série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus, o templo caiu. O véu do templo foi rasgado. Não temos mais igrejas hoje. Agora precisamos voltar à comunidade israelita aos moldes de Ezequiel 38 e 39 para que aí sim o templo seja construído. Mas antes precisamos de Ezequiel 37, que é juntar a casa de Efraim, ou a casa de Israel, né, junto com a casa de Judá, que é o que Yahushua HaMashiach fez, de juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, seja a própria casa de Israel, da casa de Efraim, ou seja também a nação de Israel, porque muitos judeus também entraram em diáspora e eles também não creem em Yahushua HaMashiach como o Messias que veio e assumirá o trono eterno de Davi. E por falar nisso, eles não acreditam, inclusive é o próximo tema aqui, ó, Jesus não é o Messias. Eles não acreditam nisso. Tem vários textos na própria Bíblia falando sobre isso, no Novo Testamento, né? E eles acreditam que o Messias será rei. Ele será um rei de Israel, um trono, uma coroa, tudo bem, eu acredito nisso também porque está na Taná, né? Mas só que eles precisam identificar quem é esse rei. Porque o rei que eles acreditam vai morrer. Eles acreditam na morte do rei, tá até no próximo slide. Então temos um rei que já morreu, né? Yahushua HaMashiach. Eles acreditam que o templo será reconstruído, mas isso é óbvio, eu também acredito. Nós vimos na reportagem lá sobre a reconstrução do terceiro templo, isso está provado em Ezequiel 40-48, inclusive, é uma prova viva de que nós teremos que seguir a lei e os sacrifícios voltarão a ser feitos, porque agora o rei de Israel terá assumido o trono, né? Então voltará a ter os sacrifícios e por isso eles estão achando que eles vão reconstruir aquilo com os fundos, né? Como a gente viu no primeiro vídeo da série. Eles acreditam na esperança da ressurreição, é claro, eu também acredito na esperança da ressurreição. Eles acreditam que existam anjos mensageiros, é claro, eu também acredito que existem, e especialmente o Espírito. Nós estamos vivos por causa do Ruach, por causa do sopro de Ihu, de Yahuá, de Yahvé, que é o Espírito que ele nos deu. Então esses são um conjunto de crenças básicas dos fariseus. Agora no que eles não creem? Eles não creem em leis para os gentios, porque eles provam... Não, falta um pouco. Você está precisando muito de mim? Espera aí. 2 horas depois... Realmente eu estou terminando aqui, mas não terminei. Eles não acreditando que haja lei para os gentios, eles fazem isso com alguma razão. Só que a razão deles contradiz toda a razão do Antigo Testamento, onde o povo de Israel inteiro teria que seguir a lei, tanto os israelitas quanto os gentios quanto os estrangeiros. Eu não vejo muita diferença entre gentio e estrangeiro. Todos eles seriam estrangeiros, né? Por isso que fala que não haja uma lei diferente para os nativos e os estrangeiros. Então os goinhos das nações são os estrangeiros. Então, eles, diferente do Antigo Testamento, acredita que haja uma lei diferente. Tanto é que eles criaram hoje no moderninho aí a Bnei Noá, que não é nem aquelas 4 leis que Tiago teria dado, mas seriam as 7 leis para haver uma harmonização entre a humanidade na Terra. Então eles não deixam você entrar em Israel, a não ser que você se converta à religião judaica ou seja um Bnei Noá ali, né, outorgado por eles. Eles não são mais autoridade, o cetro não está mais com Judá, porque Siló já veio, tá? E não há mais cetro com Judá, tá? Em Gênesis 49 isso. Então aqui em Atos 15, após o concílio de Jerusalém, eles colocam mais 4 leizinhas ali. Paulo, Lucas, dizendo que é Tiago, colocam 4 leizinhas ali para os gentios e hoje, de forma geral, os fariseus que estão lá em Israel hoje, né, que a gente sabe que eles estão lá com outros nomes, eles não acreditam na lei toda para os gentios, acreditam, ao invés de 4, 7, eles não acreditam na lei toda para os gentios, diferente do que o Antigo Testamento relata, conforme a gente viu na série A Lei e o Tempo do Fim. A substituição da lei por outra forma de justificação, a fé e a graça. Porque nunca eles mencionaram isso no Antigo Testamento. Então não é um grupo de crença deles isso, que haja uma justificação pela fé. Não existe isso. Bem como a lei também, né, falando da lei, da substituição da lei por outra forma de justificação, eles não acreditam isso, eles não acreditam na tradição para os gentios, porque também eles nunca mencionam isso no Novo Testamento, né? Então os gentios não devem seguir nem a lei nem a tradição. E isso eles pensam até hoje. Tá? Eles não acreditam em gentios predestinados. São todas as coisas que Paulo falou, né? Então, gentios seguindo a lei e tradição, ou então falar sobre predestinação aos gentios, seria uma heresia, seria uma discordância contra a aliança e a lei. Então, eles não acreditam nisso jamais. A graça, a morte para expiação, eles nunca relataram isso no Novo Testamento também. Isso é um grupo de crença paulino-cristã. A expiação definitiva, nunca mais expiação definitiva. Não tem como ter uma expiação definitiva, sendo que
que o próprio terceiro templo prometido em Ezequiel vai voltar a haver sacrifícios. E outra coisa, eu até coloquei aqui que o Yom HaKippurim, que eu comemoro aqui em casa, que é o dia da expiação, conforme esses textos aqui, mostra exatamente que todo ano há uma lembrança do Criador, uma ordem do Criador para que nós sigamos essa data. Então, eles não acreditam em expiação definitiva, mas sim que haja um dia para reflexão e que seja um dia para expiação dos nossos pecados. Então, seria Jesus tendo sido feito maldito por nós, como Paulo falou? E por falar nisso, um Messias crucificado seria realmente um maldito, porque isso consta em Deuteronômio 21, 22, 23, que quem for pendurado no madeiro será maldito e o corpo dele deverá ser retirado do madeiro, né? E foi exatamente a história de Yahushua HaMashiach. E como prova disso e como evidência disso, os fariseus nunca creram nisso, eles não acreditam, tanto é que eles junto com o Sinédrio ajudaram a pendurar Yahushua HaMashiach no madeiro, então eles não acreditam no Messias maldito, então também pode ser que haja uma doutrina paulina referente a isso. Deus tem um filho literal, né? Conforme Gênesis 6 e os escritos de Jó, seriam os anjos os filhos de Deus. E conforme Êxodo 4, 22 e muitos outros textos, o filho de Deus é Israel, tá? E não é um filho literal de Deus, criaturas espirituais criadas a partir de Deus, que seriam Messias e depois, enfim, seriam subdeuses ali, como o próprio cristianismo acredita que Yahushua HaMashiach seja um Deus, né? E por falar nisso, deificação de uma pessoa. Eles jamais creriam isso, seria uma heresia completa para eles. Então, eles não creem em deificação de pessoa. Corpo humano espiritual, conforme Paulo fala, viver no espírito, né? Tem o Jesus ressurreto e o Jesus do ministério, o Jesus no espírito e o Jesus na carne. A gente andemos no espírito. Não tenhamos mais famílias, não tenhamos prosperidade financeira, anulemos a aliança feita com Abraão. Então isso tudo são coisas que os fariseus não acreditavam. Tanto é que inclusive os fariseus eram bem gananciosos, né? Eles até por dinheiro eles infringiam a lei, extorquiam viúvas e outras coisas, como aceitar o juramento pela oferta do templo, mas não o juramento pelo templo. Falava que o juramento do templo era no blasfêmio, mas pela oferta do templo não. Eles não acreditam de forma nenhuma no arrebatamento, que é diferente de lachar, que é tomar, pegar, buscar, segurar. Deus tomou Enoque, pegou Enoque, não arrebatou, né? Não é arrebatado para o céu, saiu voando igual nesse imaginário coletivo moderno acredita, né? Então eles não acreditam em arrebatamento. E eles não acreditam em vida no céu também. Nem os fariseus, nem os saduceus acreditavam. Então, isso tudo mostra essa coisa da predestinação, da graça, né? Baseado na expiação definitiva, né? Na morte definitiva. Uma crucificação. Os árabes rejeitam em muito Jesus crucificado. Ele acredita que Jesus teve família, filhos, e isso não teria sido relatado. Eu tenho minhas dúvidas quanto à teoria deles, mas eu não descarto, porque realmente maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, o rei de Israel é maldito, o rei de Israel teve pecados, é estranho. Mas vamos deixar o barco rolar. Deus ter filho literal, jamais. Isso aqui eu não acredito nisso de jeito nenhum. Nem os fariseus, nem os saduceus, nem os árabes. Só os nazarenos e os cristãos acreditam nisso. A deificação de uma pessoa também, só nazareno e cristão acredita nisso. Ninguém mais acredita nisso. O corpo humano espiritual, viver no espírito, isso aí, os nazarenos aceitam que Paulo teria admitido isso, mas também ficam colocando palavra na boca de Paulo nessas duas Bíblias aqui da restauração da Escritura verdadeira, o nome da Bíblia judaica completa do Novo Testamento, do David Stern, que tem o Antigo e Novo Testamento, né? Paulo falou isso, tudo bem, mas vamos esquecer isso e vamos concentrar na lei. Só que a lei fala sobre as bênçãos, tá? Então não existe vida no espírito. Nós somos vivos pelo Espírito, obtemos o Espírito de Yahuwah quando necessário para ações pontuais, que tenhamos o derramamento do Espírito sempre. Agora, uma vida no Espírito não dá. Não ter esposa, não ter filho, igual Paulo pregoava, se abster financeiramente, né? Paulo se abstia financeiramente, parte de uma viagem ali fazendo tenda e todo mundo sustentando Paulo. E como que todo mundo sustenta Paulo sem trabalhar? Então Paulo estava falando, não se apeguem a dinheiro, mas dê o dinheiro para mim. Sem vergonha esse homem, cara. Arrebatamento também e vida no céu. Isso é um absurdo. O arrebatamento, conforme o vislumbre cristão, sai voando por aí, né? E até mesmo os nazarenos também acreditam nisso, né? Não é uma coisa passível de crença de jeito nenhum. Nós iremos para Israel, estaremos apacentando gado, conforme Ezequiel 38, 39. Vai vir a invasão de Gog e Magog, vai vir o Apocalipse descrito por João, e aí vai vir o período milenar. Então aquele templo, terceiro templo, onde vai haver sacrifício, não é para esse mundo agora, é para o mundo vindouro, para o período milenar. Período milenar também, algumas ressalvas ali, outra aqui. E vida no céu, jamais. Não tem vida no céu. Então, surge uma pergunta, sabendo que essas doutrinas todas da graça, expiação, corpo deificado, vida no céu,
a crucificação, morte de Messias, de um Messias, sendo que seria impossível isso por causa de Deuteronômio 21, 22, 23, né? A filiação, Deus ter filhos literais, a deificação e a filiação. Será que essas doutrinas paulinas todas mostram que Paulo deixou de ser um fariseu? Porque os fariseus não criam nisso, mas Paulo diz crer. E aí nós temos um detalhe. Podemos ver que toda essa titularização dos fariseus perante as doutrinas de Yahushua HaMashiach, dessas acusações feitas ainda com Yahushua HaMashiach vivo, dizendo que Jesus disse que era filho de Deus, por isso ele seria um filho literal de Deus, e por isso acabava sendo um Deus também. E além dessa coisa de acusar Jesus contra a lei, tradições, o templo, colocando, depois que ele afirmou que ele morreria e ressurgiria e reconstruiria o templo em 3 dias, coisas que só um Deus ou então alguém muito poderoso poderia fazer, e afirmando para tudo isso ali que bastaria fé, conforme a maioria dos cristãos entendem hoje, de forma alguma Jesus Cristo falou que ele é filho de Deus, de forma alguma ele falou que apenas a graça dele bastaria, de forma alguma, mas os fariseus fizeram com que essas doutrinas fossem doutrinas dos homens de Jesus, né? E a partir delas, os fariseus criaram todas as outras doutrinas. Mas eles, não porque eles não têm escrito no Novo Testamento, porque nunca é relatado no Novo Testamento, não quer dizer que eles não podiam usar disso para criar ainda outras coisas contra os quais eles pudessem condenar os apóstolos, discípulos e a mim e a você, que são discípulos de Yahushua HaMashiach, que nos baseamos no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Então eles podem ter criado tudo isso daí e não ter sido necessariamente Paulo, mas pode ter sido Paulo também, com seus pensamentos helênicos também. Então fica no ar. Paulo deixou de ser um fariseu? Paulo seguia a lei e os profetas, número 1, está em Atos 21, 22, 23, 24, 25 e 28. Eu já comentei isso também nos outros vídeos, nos vídeos introdutórios da série sobre Paulo e no início da vida dele. E outra coisa, Paulo nada contra os fariseus em nenhum momento do Novo Testamento, nas escrituras de Paulo e em Atos dos Apóstolos, nada contra. Paulo tinha um pai fariseu, Paulo viveu fariseu, conforme Atos 26, 5, que diz bem assim: conforme a exata, meticulosa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, hakribestaten significa exato e meticuloso. Ahir assim significa seita. Então, conforme a exata seita, qual seita? O farisaísmo. Da nossa religião, o culto religioso, ou seja, a religião central é judaica, conforme a exata seita, vivi fariseu. Olha que palavra complicadinha, essa exata e meticulosa seita, o farisaísmo da nossa religião, vivi fariseu. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse verbo vivi, para saber se ele viveu fariseu, se ele deixou de ser fariseu ou não deixou de ser fariseu. Esse vivi, ele está num aoristo, que é uma espécie de passado. Está escrito aqui rezessa, que vem da raiz zau, que significa viver, né? Ele viveu. Portanto, uma espécie de passado. Mas vamos ver se é passado mesmo. Vivi é aoristo. Nós não temos essa conjugação verbal aqui no português, nem no inglês e até nem no hebraico, apenas no grego e eu acredito que no latim também. Não. Então, essa conjugação do verbo viver é o aoristo ativo do indicativo na primeira pessoa do singular. E vamos para a explicação disso. No grego, embora o indicativo do aoristo geralmente seja traduzido pelos pretéritos indicativos do português, ou seja, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o aoristo do indicativo refere-se a um fato ou a um evento em si, sem especificar sua duração. Então Paulo viveu fariseu, mas não está escrito aqui nessa conjugação se ele ainda vive ou se ele parou de viver em algum momento. Está dizendo que ele viveu fariseu. Então dá uma dica para nós aí se ele parou de ser fariseu. Eu acho que não. Porque o aoristo do indicativo, que quer dizer um ato ou um evento isolado em si, sem especificar a faixa temporal, ele é diferente do perfeito, mais perfeito do imperfeito gregos, porque estes três, sim, são ações cessadas em algum momento. O aoristo não quer dizer que a ação foi cessada. A conjugação não quer dizer na frase se terminou ou não terminou, não importa isso. Quer dizer da ação em si, que ele viveu fariseu, mas sem especificar se essa ação foi cessada em algum momento. Porque no grego, o perfeito mais perfeito e o imperfeito são ações cessadas. No português também, o pretérito perfeito mais perfeito e o pretérito imperfeito são ações cessadas. Né? O perfeito quer dizer que essa ação foi cessada, o mais que perfeito seria uma narrativa passada de uma ação cessada, e o imperfeito seria uma ação contínua que acontecia, é uma ação que eu fazia, mas que em algum momento eu cessei, eu evoluí na vida, aquilo já acabou na minha vida. O aoristo não define uma ação cessada. Uma conjugação no aoristo quer dizer que é evidenciar o fato em si, o evento em si,
e não especificar uma duração. Então, quando Paulo fala que viveu fariseu na exata, olha, ele está elogiando o farisaísmo, na exata seita da nossa religião, ele ainda tem uma intimidade quando ele fala sobre isso. Ele fala da nossa religião, né, que é o judaísmo e o farisaísmo como seita. Ele diz que viveu por algum tempo indefinido fariseu. Logicamente, Paulo se mantinha um fariseu, tá? E aí, o aoristo, que geralmente é traduzido por pretéritos do indicativo, o aoristo indicativo é traduzido por pretéritos do indicativo no português, porque tem os pretéritos do subjuntivo também. O aoristo subjuntivo pode ser traduzido tanto como presente do subjuntivo no português, como pretérito perfeito do subjuntivo e como futuro do subjuntivo, o que mostra que aoristo não significa necessariamente passado, tá? O conceito de aoristo é revelar o fato ou evento em si, sem especificar a ordem de tempo. No aoristo do indicativo, ele é traduzido por pretérito, mas ele pode ser traduzido também por presente, por pretérito e pelo futuro. Então, aoristo não quer dizer passado, embora a maioria dos casos na escritura a gente veja ali no português passado. O português não tem essa noção disso, tá? Então, aqui estão as fontes das informações. Página 30, 31 e 149 das noções do grego bíblico, do Rega e do Bergman, tá? Um final de semana que você deixa de sair, você compra uma gramática grega. Tá? Já está dada a dica aqui. E aí a gente pode, de tudo isso, se Paulo deixou ou não de ser um fariseu, que é óbvio que Paulo não deixou de ser um fariseu, por isso que não há menções negativas no Novo Testamento. Jesus denuncia, João Batista denuncia, mas a partir de Atos não há menção negativa nenhuma, porque eles não querem evidenciar os fariseus como precursores de um plano contra Yahushua HaMashiach. A deificação, a filiação e a justificação pela fé, que são doutrinas ali farisaico-paulinas, vamos botar que sejam farisaicos, foi base para todas as outras doutrinas de Paulo. Arrebatamento, glorificação, predestinação, chamado, justificação, vida no céu, corpo humano, espiritual. Não tem como isso. Eu tô precisando comer, eu vou trabalhar para comer, cara. Se eu estiver com minha esposa, eu vou ter 1, 2, 5, 10 filhos enquanto eu puder. Eu sou Israel, cara. Você é quem, Paulo? Você é fariseu, cara. Presta atenção. E Paulo, independente de tudo, ele deixou uma mensagem clara. Farisaísmo é a exata seita do judaísmo.